Fala galerinha, tudo bem? Pessoal, essas orientações aqui são com relação às aulas 1 e 2 de matemática do material do Aprender Sempre. Nesse material, vocês tiveram aqui a descrição de uma situação onde a gente tem aqui um passeio por meio das ferrovias no Brasil, tá certo? Então a gente tem aqui a Ana Júlia, o Thiago, o Caio e o Vinícius, que eles foram, né, com os pais, visitar o mercado municipal. E aí a gente tem uma série de situações numéricas que são citadas aqui no texto. Então ele fala da construção, que começou em 1928, fala com relação à inauguração em 25 de janeiro de 1933. E aí eles falam aqui justamente com relação à Estação da Luz, que fica muito próxima ali, e ele nos dá um dado interessante, que hoje no Brasil nós temos aproximadamente 30 mil quilômetros de ferrovias. Isso em todo o país, tá certo? E aí essa situação, a partir desse texto, colocava algumas questões, para que vocês colocassem aqui, dentro desse texto, uma marcação de todas as informações numéricas. Então nós temos dia, nós temos ano, nós temos aqui distância, que vocês deverão marcar aí no texto de vocês. A partir disso, vocês tinham aqui uma solicitação de escrita por extenso, tá certo? Então vocês deveriam escrever aqui por extenso cada um dos números que foram apresentados aqui. O 1933, o 1928 e o 30 mil. Essa opção de ditado, pessoal, nós já fizemos na nossa aula, tá? Então isso aqui não haveria necessidade de refazer. Na aula 2, a gente tem aqui uma outra situação, aonde vocês colocam aqui uma leitura com outros dados também a ver com ferrovias. E aí a gente tem aqui já outra cidade. Então nós tínhamos São Paulo citado na primeira explicação, e aqui a gente passa a ter dados, inclusive, que nos levam ao Rio de Janeiro, em Petrópolis. Então, nós temos aqui outras informações. Aqui fala da Vila de Paranapiacaba, quando que ela foi inaugurada, em 1865, né? E aí nós temos aqui outros dados, como por exemplo, 1.509 habitantes do sexo masculino e 1.359 do sexo feminino, uma das cidades citadas no texto. E aí, o que acontece? Nós temos aqui nessa informação que quando ela foi fundada em 1865, a gente tinha aqui uma condição e depois nos dados de 2012 havia esse quantitativo aqui de pessoas, né? Então, olha só, a partir disso existem algumas questões, né? O, a partir disso, né, você coloca aqui se havia uma expectativa de mais de 2.800 pessoas, menos de 2.800 pessoas, e como que você fez para descobrir isso? Porque aqui no texto a gente tem esses habitantes sendo classificados como do sexo masculino e feminino. E aqui ele não faz a distinção por gênero, ele faz uma distinção de pessoas. Então, se nós estamos falando de pessoas sem distinção de gênero, logo estamos falando de todas. Esse número aqui é maior, menor que o total, e como que vocês fizeram para descobrir isso, né? Então, assim, a primeira questão que nós temos que levar em consideração é que se aqui eles estão separados, e aqui eu pergunto de todos, eu preciso agrupar isso. Esse agrupamento pode ser feito por meio de cálculo, e esse cálculo pode ser escrito ou pode ser mental, né? Existem estratégias para fazer mental e existem estratégias para a gente fazer por escrito, né? Então, a partir disso, vocês vão descobrir esse valor. Na descoberta desse valor, vocês conseguem responder justamente a pergunta B, que é o total de habitantes ali em 2012, que é a referência para esses dados. Tá ok? E aí, existe uma pergunta comparativa aqui agora, né? De qual número nós estamos falando em maioridade? Dos habitantes do sexo masculino ou do sexo feminino? E qual a diferença entre eles? Né? Então, ao olhar aqui o texto, qual nós temos mais? Habitantes do sexo masculino ou do sexo feminino? E
qual a diferença entre eles, ou seja, quantos tem a mais. E isso, como que a gente faz para proceder e descobrir isso, né? E aí tem uma outra informação, né, que fala que a Vila de Paranapiacaba já completou um século de fundação, ou seja, nós estamos falando aí de 100 anos, né? E aí tem uma pergunta que é preciso pensar no tempo, galera, ó. A partir disso, quando que a gente pode comemorar 2 séculos? Ou seja, quando a Vila de Paranapiacaba vai comemorar os seus 200 anos, né? Se nós sabemos, né, quando que ela foi fundada, nós sabemos quando que ela completou 100 anos, quando que então ela de fato vai completar 200. E a partir disso tem uma última pergunta aqui, galera, que é o seguinte: quantos anos faltam para que ela comemore os seus 200 anos, os seus 2 séculos? Porque nós temos que pensar em que ano estamos. E descobrindo que ano que ela completa 200 anos, quantos anos nós ainda vamos percorrer até lá? Então, façam aí mais essa descoberta e utilizem a estratégia que vocês entendem que é melhor para isso. A partir disso, gente, foi nos dado aqui uma tabela, onde a gente tem aqui 3 cidades e o quantitativo de habitantes. Então, nós temos aqui Águas de Lindóia, com 18.374 habitantes, Águas de São Pedro, com 3.122 e Guararema, com 29.429. Então, nós temos aqui uma tabela e essa tabela nos dá uma informação de quantidade de habitantes. E esses dados, inclusive, foram tirados do ano passado, olha, 2020, tá certo? E a partir dessa tabela vocês têm... Ah, a tabela continua, pessoal, desculpem. Nós temos aqui Olambra com 14.493 e Santo Antônio do Pinhal com 6.628 habitantes. A partir disso, galera, vocês têm aqui algumas perguntinhas. Qual a cidade com maior número de habitantes? Então vocês vão ter que comparar os números na tabela. Identificando, vocês vão dizer para mim quantos são esses habitantes, ou seja, qual é o número de habitantes dessa que tem o maior. A partir disso, você vai ter uma nova pergunta, que é escrever o nome da cidade que tem o número de habitantes mais perto da cidade que você colocou na questão A. Pessoal, isso aqui é bom a gente falar de uma forma que não dê confusão, tá certo? O que acontece? Vocês vão ter aqui a cidade com o maior número de habitantes. E aqui, na letra C, qual é a outra cidade que chega com a quantidade mais perto da maior. Essa é a questão. Então, assim, é como se vocês estivessem procurando o primeiro lugar e logo depois procurando o segundo. Então, aquela que chega mais perto, tá ok? Depois a gente tem uma outra pergunta aqui, qual é a que tem o menor número de habitantes? Então nós estamos falando agora lá do final dessa tabela em termos de quantidade, se a gente tivesse organizado, hein, galera? Porque a tabela não está organizada do maior para o menor. E depois vocês tinham aqui uma última atividade, que era escolher 4 números daquela tabela, que é esta daqui, né? Que começa em Águas de Lindóia e vai até Santo Antônio do Pinhal. Vocês aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 cidades. Vocês vão escolher 4, colocar o número aqui nesse espaço menor ou no caderno de vocês e depois escrever por extenso. Tá certo, galera? Boa atividade para todos e nos vemos na próxima. Tchau, tchau, galerinha.